Olá, pessoal. A gente vai ver o conteúdo dessa semana, que é tabela verdade, tabelas verdades e dedução, indução e analogia, com dois vídeos curtos separados para ficar bem claro quais são os conteúdos que a gente está tratando. Então, rapidinho, a gente vai olhar 10 minutos no máximo o que é tabela verdade. Tabela verdade é um método de verificação de um argumento para ver se ele é verdadeiro ou falso. A gente constrói uma pequena tabela e trabalha a espécie de possibilidades deles de ser verdadeiro ou um argumento ser falso a partir daqueles conectivos que a gente viu, o e, o ou, o não, sim, então, se somente se. Não tem muito segredo, a gente vai trabalhar com dois valores de verdade, né? Uma letra, uma sentença que a gente está utilizando, ela pode ser verdadeira ou ser falsa, né? E, lógico, a gente vai disponibilizar agora essa possibilidade de ser verdadeiro ou ser falso de vários modos distintos. Na tabela da negação, é a mais simples, por quê? Se a gente está falando de uma proposição P, ela, ela vai ter apenas dois valores de verdade. Se P é verdadeiro, numa linha, a negação de P, o não P, é falso quando é invertido. Ela inverte o valor de verdade. Se eu digo, por exemplo, eu fumo, é verdadeiro, então a proposição eu não fumo seria falso. E se eu digo eu fumo é falso, ela inverte o valor de verdade e se torna verdadeira. Simplesmente a negação tem a função de alterar o valor de verdade. Simples assim. Se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. Aí a tabela da conjunção é o I, né? A regra do I é bem simples, né? Só é verdadeiro quando as duas frases são verdadeiras. Na linha que as duas frases são verdadeiras, né? Aí montando a tabela, a gente utiliza a regra também, que é o número de sentenças, aí no caso que vocês estão vendo, tem P e Q, o número n elevado ao número de sentenças. Né? Se a gente tem, para poder distribuir as linhas. Se tem duas sentenças, vai ser n elevado ao quadrado. Aí vai dar 4 linhas. Se tem, se tem três sentenças, aí já vai dar 8 linhas. Mas é simples de montar. Ah, como é que fica a proposição, a frase? Onde é que aparece o único caso em que é verdadeiro as duas sentenças? Onde é? Dá uma olhada. O único caso aí é a primeira linha, né? Ou seja, se eu digo chove e faz calor, a proposição, a junção de P e Q, a frase só é verdadeira quando chover e fizer calor. Em todos os outros casos, ela é falsa, né? Se chove e não faz calor, é falsa. Se não faz calor e chove, é falsa. E se nenhum dos dois acontecer, é falso também. Essa é simples. A tabela de junção. Perdão, ali não é n elevado a 2, não. É 2 elevado a n. 2, que é o verdadeiro ou falso, e o n é o número de proposições. Entendeu? 2 é o verdadeiro ou falso, o n é o número de preposições. 2, como tem duas sentenças, né? Verdadeiro ou falso com duas sentenças, 2 ao quadrado, 4. 2 elevado à terceira, 8. 2 elevado a 4, aí você vai fazendo. É uma confusão minha, perdão. Tá claro? 2 é o verdadeiro ou falso, elevado ao número de sentenças. Né? Se tem P, Q e R, é 2 elevado à terceira. Se tem P, Q, R e S, a gente vai fazer as linhas, as linhas e as colunas baseadas. Serão várias linhas, porque são 2 elevado a 4. Aí vão ser várias linhas. Aí você faz a matemática básica e define quantas linhas tem.
Na regra do ou, é interessante, porque aquele ou é isso, ou é aquilo, ou os dois, né? Ou toma café, ou toma leite, ou toma café com leite. Então, quando é que é falso? Só é falso quando não tiver nenhuma das duas opções, né? Se eu digo ou toma café, ou toma leite, ou toma café com leite, se não tiver nem café nem leite, é a única opção que é falso. Então, todas as linhas são verdadeiras. A primeira é café ou leite, a segunda é café sem leite, outra é sem só leite, e só é falso quando não tem nenhuma das duas opções. Beleza? Vamos seguindo. Aí está o condicional. Ela só tem um caso que é falso, que é quando a causa acontece e não acontece a consequência. Simples assim. Se eu digo se chove e a rua fica molhada. Se chover e a rua não ficar molhada, é a única chance de ser falso. Aí você vai dizer, né? Vamos lá olhar as linhas. Então, a primeira linha. Chove, se chove a rua ficou molhada. Vê e vê, né? Choveu e a rua ficou molhada. Verdadeiro. Chove e a rua não ficou molhada. Falso. Não choveu e a rua ficou molhada. Dizer, professor, é falso também. Não, é verdadeiro. Porque a rua pode estar molhada por causa de outro motivo, né? Por causa de outro motivo. Só é falso quando acontece a causa e a consequência não dá. Você joga uma pedra para cima e ela não cai. Isso não acontece, né? Entendeu? Mas a pedra pode cair porque ela estava em outro lugar e caiu. Você não precisou jogar para cima. Entendeu? Se chove, a rua não fica molhada, é falso. Se a rua não choveu e a rua está molhada, um cano estourou, né? Um cano estourou, uma fossa abriu, um bando de cachorro se juntou tudinho ao mesmo tempo, mijou, aí molhou a rua todinha. Então, pode ser o caso que não chova, mas mesmo assim a rua fica molhada. E a última linha, professor? Como não aconteceu a causa e não aconteceu a consequência, a frase, se chove a rua fica molhada, continua verdadeira, porque ela não foi invalidada. Ela só é invalidada quando acontece a causa e a consequência não acontece. E o bicondicional, a regra é quando acontece um lado, tem que acontecer o outro. Então, se os dois lados são verdadeiros, se um lado é verdadeiro, o outro tem que ser. Se um lado é falso, o outro tem que ser. Né? Porque um condiciona o outro. Isso é bem simples. Então, a primeira linha é o quê? Se um lado acontece, acontece o outro, verdadeiro. Um aconteceu, o outro não, falso. Um não aconteceu, o outro aconteceu, falso. E no último caso, é verdadeiro também. Ou seja, porque ele é bicondicional, os dois lados se condicionam. Então, se um acontece, o outro acontece. Se o outro não acontece, o outro também não acontece, para a frase ser verdadeira. Né? Um lado influencia e determina o outro lado. Vamos passar essa questão. Essa aqui é uma tabela que a gente pode montar, depois vocês dão uma pausa para olhar, que é a tabela de equivalências. Vou passar essa aqui. Aí a gente pode olhar essa questão que é interessante, né? Qual a operação lógica descreve a tabela a verdade da função x, o x é aquela terceira coluna ali, considere v significa verdadeiro e f falso. Ou seja, você vai olhar a relação entre a coluna A e a coluna B e ver no resultado da coluna X qual desses é. Se é a função I, que é a conjunção, se é a função ou que está chamando aí de seria inclusivo, se é o C, que é o ou exclusivo, que eu não toquei, mas seria assim, ou vai de carro ou vai de moto. Aí, no caso, não tem vai de carro e vai de moto, não dá, né? É diferente de café com leite. Ou vai de carro ou vai de moto. Aí, ou seja, é verdadeiro quando o cara vai de carro, né? Ou vai de moto, mas não dá para ser os dois ao mesmo tempo, né? Ir de carro e de moto. Então, você dá uma olhada. Tem um condicional, o condicional é o quê? É o se então, e tem um bicondicional que é o se, somente se. Aí você olha a tabela e vê aí qual deles se encaixa nesse resultado. Ou seja, a primeira linha é F e o resultado deu V.
F, F, D, U, V. Dá para ser a letra A? Dá para ser a letra O? Letra B? Dá para ser a letra C? Então, vamos dar uma olhada. Depois a gente corrige no momento síncrono. E aqui também, considere a tabela verdade, que as duas primeiras colunas... Considere a tabela verdade ao lado, em que nas duas primeiras colunas encontram-se os valores verdade de duas proposições, A e B. Né? Mesmo esquema da outra. Considere que V é usado para proposição verdadeira, F na falsa. Assinar a sequência completa aqui e respectivamente da tabela de não A ou B. Vai ficar claro para fazer essa questão, eu creio que a gente já fez algo parecido em aula, mas nessa questão, você faz uma coluna específica antes de responder aquilo ali, de não há. Pega o não há e faz uma coluna só para ele. O resultado de não há é o quê? É justamente o inverso da A, que já está pronta aí. Aí depois que você fez a de não há, que deu o resultado, você vai utilizar a coluna do não há ou B, que já está aí também. Aí vai ser não A ou B. Aí você vai ver dos resultados qual dessas bate aí abaixo. É um exercício que a gente vai verificar na aula 5, no momento 5. Vou dar uma pausa por aqui para a gente terminar nossa apresentação e nossa gravação. Outra gravação é sobre dedução e indução. Abraço. Indução.